Fala, moçada, tranquilos? Vamos falar de associação de resistores, né? Nós já falamos de resistência elétrica, né? Falamos de potência, falamos da primeira e da segunda lei de Ohm, fizemos alguns exercícios, né? Agora vamos falar de associação de resistores, tá? Os resistores, eles são associados dentro de um circuito elétrico para determinadas finalidades, tá? Baixar tensão, desviar corrente, diminuir corrente. A gente vai ver passo a passo cada situação, para ficar bem mais tranquilo o conteúdo, tá? É um conteúdo importante, bastante cobrado aí nos vestibulares, tá? Então, uma das coisas importantes que a gente deve ficar bem claro, que deve ficar bem claro para a gente, é o que a gente chama de princípio da continuidade da corrente elétrica, tá? Princípio da continuidade da corrente elétrica. Então veja bem, eu posso ter, vamos imaginar essa situação aqui, ó. Pera aí. Então, o princípio da continuidade. Então vamos imaginar uma situação dessa aqui, ó. Bitola maior, aí eu tenho um fio 2 que é uma bitola menor, e tem um fio 3 que é mais fino ainda, né? Aí eu pergunto, se eu tenho aqui uma corrente, né? Vamos imaginar que eu tenho uma determinada corrente que vem aqui, ó, né? Que a gente chamou de I1, né? De I1. Essa corrente, quando chega em I2, o que vai acontecer? Ela diminui, ela aumenta, e quando chega em I3, olha só como está diminuindo a bitola do fio, né? O diâmetro dele, como diminui. Será que isso influencia alguma coisa? Né? Então, pelo princípio da continuidade da corrente elétrica, não altera nada. A corrente que passa pelo fio de seção 1 é a mesma corrente que vai passar pelo fio de seção 2, é a mesma corrente que vai passar pelo fio de seção 3, tá? Isso a gente precisa ficar assim, precisa ficar bem claro, tá? Não vai ter mudança. Não é porque o fio 3 é mais fininho que a corrente que vai passar dele é menor que a que passa por 1. Não tem como. A corrente chega, ela tem que passar para o outro lado. Então, a corrente que passa por I1 é igual à corrente que passa por I2, é igual à corrente que passa por I3. Tudo bem? Ficou claro, gente? Tem que ficar bem claro, tá? Então, nós temos aqui que o princípio da continuidade da corrente, elétrica, né? Opa! Ele diz que independentemente do diâmetro da seção transversal do condutor, né, se o fio é mais fino, mais grosso, tá? A corrente elétrica terá o mesmo valor. A corrente elétrica terá o mesmo valor, tá? Assim, se diminuirmos ou aumentarmos a área transversal de um fio, né, a corrente elétrica será a mesma, tá? Não vai ter alteração. Tudo bem? Corrente não terá alteração. É importante a gente frisar bem isso aí, tá? Então agora, se eu pegar uma situação como essa aqui, ó. Eu tenho um fio com uma seção transversal grande, e aí eu divido ele em duas partes. Tá? Em duas partes. Então a corrente que vem aqui, I, e a corrente I1 e I2, qual será a relação entre elas? O que vocês acham, gente? Qual é a relação entre elas? Isso aqui a gente chama, o que a gente vai falar agora, a gente chama de lei dos nós, tá? Lei dos nós. Tá? A corrente que entra, ou seja, I, ela é igual à soma das correntes que saem, I1 mais I2. Se o caminho fosse contrário, I1 tivesse entrando e I2 entrando, eu diria que a corrente I, que estaria saindo pelo lado esquerdo, seria a soma das duas correntes também. Tá? Então a gente tem aqui um nó,
O que é o nó? É onde você tem 3 segmentos de fio unidos naquele ponto. Tá? Pode ser que a corrente esteja chegando no nó, pode ser que a corrente esteja saindo, ou seja, chegando pelo fio único, saindo em 2 partes, tá? Ou chegando pelas 2 partes e saindo pelo fio único. Tá? O importante é lembrar que a soma das correntes que chegam ao nó é igual à soma das correntes que deixam o nó. Nesse caso, nesse exemplo, o I é igual a I1 mais I2. Tranquilo? Perfeito? Vamos fazer um exercício aqui para a gente aplicar o que a gente viu aqui. Ó. Então, ó, exercício 1 aqui. A figura ilustra 2 resistores ômicos. Lembra que resistor ômico é aquele que a resistência dele é constante, tá? Percorrido pelas correntes elétricas indicadas. Então, nós temos aqui a corrente I1, que sai do ponto A, chega nesse primeiro nó, sobe uma parte dela, de 3 amperes, e desce outra parte dela, de 4 amperes. Tá? E depois elas vão se reorganizar novamente aqui nesse ponto, e vai passar para cá a corrente que teve origem aqui, né? Que é quem? É I1, né? I1. Certo? Então, a corrente que chega no nó, então nós temos o primeiro nó, é igual à soma das correntes que deixam o nó. Tudo bem? Letra A. O que ele pergunta na letra A? Considerando os pontos A e B, qual deles tem o maior potencial? Gente, isso a gente precisa guardar, não pode esquecer, tá? A corrente elétrica, ela sai do maior potencial e vai com destino ao menor potencial. Então, se do lado de cá eu tenho o que eu vou chamar de VA, que é o potencial no ponto A, e do lado direito eu tenho o chamado VB, que é o potencial no ponto B, eu posso afirmar com certeza, sem medo de ser feliz, tá? Sem medo de errar, que o potencial no ponto A, ele é maior que o potencial no ponto B, certo? Então, quando ele fala que considerando os pontos A e B, qual deles tem o maior potencial? Gente, o maior potencial vai estar no ponto A, tá? Então, vou ajustar aqui. O maior potencial é do ponto A, tá? O ponto A vai ter o maior potencial. Tranquilos? Vamos para a letra B agora. O que pede na letra B? Qual é a intensidade da corrente elétrica I? Intensidade da corrente elétrica I. I é a corrente que chega naquele primeiro nó. Quem sai daquele nó? Sai o I2 e o I3. Então, o I é igual à soma dessas duas correntes. Tá? I2 e I3. Então, a gente pode afirmar aqui que a corrente elétrica I vai ser 3 amperes mais 4 amperes, ou seja, 7 amperes. Essa é o valor da corrente I. Tranquilo? Vamos para a terceira parte, última parte do exercício, né? Letra C. Quais são as resistências R2 e R3, sabendo-se que a tensão entre os pontos A e B é de 36 volts? Olha só. Esse resistor R3 está sobre o ponto A. Lembrando, ó, que é o ponto A, né? Se a gente caminhar pelo fio e não tiver nenhuma resistência, aqui continua sendo o ponto A. Subo até aqui e não tem nenhuma resistência, aqui é o ponto A. Aqui eu já tenho a resistência, né?
Se eu descer aqui e não tem nenhuma resistência, então aqui é o ponto A. A mesma coisa desse lado, ó, aqui é o ponto B, eu venho para a esquerda, não tem nenhuma resistência, então aqui no meio é o ponto B. Eu subo até esse ponto, continua sendo o ponto B, porque não tem nenhuma resistência. Da mesma forma que eu desço aqui, então a resistência R2, ela está ligada entre o ponto A e o ponto B. Então a diferença de potencial entre A e B vai ser igual a resistência R2 vezes a corrente I2. Tá? Quanto é a diferença de potencial entre A e B? É de 36 volts. Isso vai ser igual. Qual é o valor do R2? Eu não sei qual é o valor do R2. A gente vai descobrir agora. Qual é a corrente que passa por R2? É uma corrente de 3 amperes. Se a corrente é de 3 amperes, então como é que vai ficar o valor dessa resistência aí? Eu vou passar o 3 dividindo 36, né, gente? Ou seja, o valor de R2 é igual a 36 dividido por 3. 36 dividido por 3 vai dar 12 ohms. Então, esse é o valor da resistência R2. A gente vai fazer a mesma coisa agora para poder calcular a outra resistência, né? Então, eu vou olhar aqui embaixo agora, ó, né? A diferença de potencial entre A e B aqui, agora estou olhando por baixo, tá? É igual ao resistor R3 vezes a corrente que passa por ele, que é I3. O valor da diferença de potencial é 36. Isso é igual a R3 vezes... Qual é a corrente que passa por lá? 4 amperes. Então, o nosso R3 vai ser igual a 36 dividido por 4. Ó. O 4 está multiplicando, vai dividindo. 36 dividido por 4 vai dar 9 ohms, né? Então, esse é o valor desse resistor. Fácil, gente? Tranquilo ou não? Refaçam, tá? A gente vai dando sequência aí no nosso conteúdo. Bom, então continuando aqui a questão da associação de resistores, né? Nós vamos trabalhar primeiramente com a associação de resistores em série. Depois a gente vai ver a associação de resistor em paralelo e depois a associação de resistores mista, tá? Numa associação de resistores em série, a gente pode afirmar que quando dois dispositivos ou dois resistores em particular estão associados em série, é porque não há um nó entre eles. Essa é uma característica. A segunda característica é que, não havendo nó, a corrente que passa em um passa no outro. Então a corrente é a mesma que passa nos dois, tá? Então dessa forma a gente pode afirmar assim, ó, dois dispositivos elétricos, em particular resistores, tá? Estão associados em série quando entre esses dispositivos não existe nó. Em decorrência disso, a corrente que passa por eles é a mesma corrente elétrica, tá? Então, como é que eu teria isso, né? Vamos fazer uma figura aqui, ó. Eu tenho aqui dois resistores, né? Tenho aqui dois resistores. Um eu chamei de R1 e outro de R2. Então, ó, eles estão associados em série, tá vendo? Um na sequência do outro,
Não existe nó entre eles. Então a corrente não se divide. Então essa corrente que chega aqui, ó, que sai do ponto A e vai em direção a R1, eu posso chamar ela de I, né? Passa por R1, passa por R2 e chega no ponto C. Esse ponto B aqui não é um nó, é só um ponto, né? O ponto de ligação entre R2 e R1. Só isso, tá? Ficou claro aqui, gente? Ó, a corrente que chega, que sai de A, passa por R1 e passa por R2 e vai até o ponto C, sem que haja qualquer tipo de divisão. Então não existe nenhum nó aí. Tudo bem? Então a corrente quando passa, ela cria o quê? Uma diferença de potencial. Então nós vamos ter aqui, no resistor R1, o R1 está preso ao ponto A e ao ponto B, tá? E por ele passa uma corrente I. Então entre A e B, eu tenho UAB, certo? Entre B e C, eu tenho UBC. Tudo bem? Sempre lembrando que o maior potencial está aqui no ponto A e o menor potencial vai seguindo no sentido da corrente. Por que que o maior potencial é no ponto A? Porque é aqui que a corrente começa e se desloca para a direita. A corrente sempre se desloca no sentido do menor potencial. Tranquilo? Então, se eu tenho o potencial entre A e B, o potencial entre B e C, eu vou ter o potencial entre A e C. Esse potencial entre A e C é o potencial total aqui, ó. Certo? Tranquilo? Então vamos ver as propriedades dessa associação de resistores em série. Tá? Primeira característica da associação em série. Né? Qual é a primeira característica? A tensão entre os terminais da associação é a soma das tensões de cada resistor. Então, o meu UAC vai ser igual a UAB mais UBC. Tá? Então, a diferença de potencial total é a soma das diferenças de potenciais em cada resistor. Tranquilo? Aí a gente vai para a segunda característica. A segunda característica se fala do resistor equivalente, né? O resistor equivalente de uma associação em série vai ser sempre a soma dos resistores. Então o resistor equivalente aqui vai ser R1 mais R2, tá? R1 mais R2. Se eu tiver 3 resistores, eu vou somar os 3 resistores. Se eu tiver 4 resistores, eu vou somar os 4 resistores e assim por diante. A gente vai somar todos os resistores, certo? Então, a gente tem aqui a diferença potencial numa associação em série. Diferença potencial total é a soma das diferenças de potencial. O resistor equivalente é a soma dos resistores equivalentes. E a corrente elétrica aí? A corrente elétrica é a mesma. Tá? A corrente elétrica não muda. A corrente elétrica que passa por R1 é a mesma que passa por R2. Não existe um nó para que ela possa se dividir, tá? Então a corrente elétrica é a mesma que passa pelos resistores. A gente vai colocar uma indicação aqui de que I é igual a I1, que é igual a I2. Mas na realidade a corrente que passa pelo R1 é I, a corrente que passa pelo R2 é I, porque são as mesmas correntes. Tranquilo? A gente vai resolver um exercício aqui de aplicação. Então vamos fazer aqui o exercício 2. Uma lâmpada tem dados nominais de 12 volts e 48 watts. 12 volts e 48 watts. Dispomos apenas de uma fonte de tensão de 120 volts e fios de ligação ideais e um resistor auxiliar. Então tem um R auxiliar. Na letra A, faça um esquema utilizando os elementos descritos
de como deve ser feita a ligação para que a lâmpada funcione dentro das condições nominais. Bom, o que nós temos aqui? Letra A, então, ó. Eu tenho aqui a lâmpada associada em série com o resistor auxiliar. Vai de um ponto A ao ponto B, tá? Aí nós temos a diferença de potencial na lâmpada, que vai ser U1, e a diferença de potencial no resistor auxiliar, que eu chamei de U2. E aí nós temos a diferença de potencial total, que é de 120 volts. Lembrando que na lâmpada eu vou ter uma diferença de potencial de 12 volts, certo? É o que ele forneceu para a gente aí. Tudo bem, gente? Vamos colocar esse valor então aqui, para a gente não esquecer dele, tá? Então esse U1 aqui é 12 volts, certo? Então vamos para a letra B. O que pede na letra B? Nas condições do item anterior, determine a intensidade da corrente que percorre a lâmpada. Opa! Então a gente vai pegar agora e vamos calcular a corrente que passa por aqui, ó. Lembrando que essa corrente que passa pela lâmpada é a mesma corrente que vai passar por esse resistor, certo? Bom, o que nós conhecemos mais aí da lâmpada? Nós conhecemos a potência dela. Então aqui a gente pode pegar potência igual a tensão vezes corrente. A potência na lâmpada é de 48 watts. A diferença de potencial na lâmpada é 12. Então aqui a gente consegue calcular o valor da corrente. 48 dividido por 12 vai dar o valor da corrente. Então a corrente vai dar 4 amperes. 4 amperes é o que ele estava pedindo para a gente calcular, não é isso? Letra B, intensidade da corrente que percorre a lâmpada. Então já resolvemos a letra B. O que pede agora na letra C? Vamos aqui para a letra C. Determine a tensão no resistor auxiliar, bem como o valor da sua resistência. Olha só. Então veja bem, a gente sabe que a diferença de potencial entre A e B, que é o total, né? Diferença de potencial entre A e B é igual à soma das diferenças de potenciais, que é o 1 mais o 2. O 1 mais o 2. Quanto é o total? O total é 120. Certo? Quanto que é o U1? O 1 é 12 mais o 2. Então, ó, 120 menos 12 vai ser igual à diferença de potencial no resistor. 120 menos 12 vai dar 108 volts, né? Então, esse é a diferença de potencial nos terminais do resistor. O que mais que ele pede aqui? Vamos lá. A tensão no resistor, então está lá 108, e o valor da sua resistência. Opa, valor da sua resistência. A gente pode calcular o valor da sua resistência trabalhando com a resistência total, que é igual à soma das resistências, mas a gente pode também trabalhar aqui, ó, com U igual a R vezes I. Quem é o U? O U aqui é o U2, tá? Aí eu vou calcular quem? O resistor. Quanto vale o 2? O 2 vale 108. Isso é igual a R vezes a corrente. A corrente que passa ali é uma corrente de 3 amperes. Então, 108 dividido por 3 vai ser igual a R. 108 por 3 dá 27 ohms. Então aqui a gente já tem o valor
da resistência auxiliar de 27 ohms. Se a gente quisesse calcular, por exemplo, a resistência total do sistema, como é que eu faria a resistência total? Seria a resistência da lâmpada mais a resistência R, certo? Tranquilo? A gente teria que calcular a resistência da lâmpada e tá fácil de calcular a resistência da lâmpada, tá? Então, o que mais? O que nós descobrimos aqui, né? Vamos lá, nós descobrimos aqui que a corrente que passa aqui é de 4 amperes. Vamos só colocar aqui na figura, né? 4 amperes. Nós descobrimos que o 2 é de 108 volts, né? Nós descobrimos que o R aqui é de 27 ohms. Vamos calcular o valor da resistência da lâmpada? Vamos calcular? Então vamos lá. O que eu tenho da lâmpada? Tem a tensão? Tenho. Tem a corrente? Tem. Então eu vou usar essa mesma equação aqui. Note que nós já resolvemos o que foi pedido, tá? A gente só está complementando. Então vamos pegar aqui a lâmpada e vamos calcular. Vou deixar em vermelho mesmo, ó. Então, ó, o U1, que é da lâmpada, é igual à resistência da lâmpada vezes a corrente que passa nela. Quanto é o U1? O 1 é 12. Isso é igual à resistência da lâmpada vezes a corrente. Quanto que deu a corrente? 4, né? Então a gente vai fazer 12 dividido por 4. 12 por 4 dá 3. 3 ohms. Então aqui a gente pode concluir também que a resistência equivalente, que é a resistência total, vai ser 27 mais 3, que dá 30. Legal? Tranquilo?